Olá, meu nome é Cláudia Venturi, eu sou atriz, sou diretora teatral, sou professora e sou educadora. E eu resolvi fazer uma sequência de vídeos sobre interpretação de texto. Então eu intercalo eles de forma a fazer uma leitura dramática de um texto meu ou de algum outro autor e uma aula de interpretação de vídeo. O que significa, para que serve, por que a gente precisa e como a gente pode analisar melhor um texto. A interpretação de texto é uma coisa muito importante no nosso cotidiano. Pode parecer besteira, pode parecer coisa de prova de escola, mas não é só isso, é muito importante. Nós recebemos comunicações o tempo inteiro, né? Hoje em dia, mais do que nunca, a gente recebe mensagens escritas curtas que não conseguem colocar naqueles pequenos textos, naquelas poucas palavras, todo o conteúdo que a pessoa quer passar. Se ela coloca um pouco mais de conteúdo, a gente já não tem paciência para ler, então a gente está numa vida muito rápida que acaba ficando difícil de compreender. Compreender é você entender além do que está escrito, além das palavras. O que aquelas palavras querem dizer? Se tem metáfora, se não tem, se relaciona com o quê? E passa por diversos aspectos, vai desde a pessoa que escreveu o texto até a pessoa que recebe. Então essas aulas, elas não são apenas para quem quer ser ator, que é o meu caso, mas também para quem vai ler uma mensagem no celular, para quem vai ler um jornal, quem vai ouvir uma música, né? É importante que a gente tenha essa compreensão para melhorar a comunicação. Estamos vivendo períodos onde a comunicação tem sido meio espinhenta. Então, se você encontra uma pessoa que pensa um pouquinho diferente de você, a gente já tem uma dificuldade para se comunicar, já fala alguma coisa que não entendeu direito, fica tudo truncado. Então, quanto melhor nós consigamos compreender o que o outro tem a nos dizer, sejam por palavras, sejam por textos, melhor vai ser o nível da nossa comunicação, consequentemente, melhor as nossas relações. Graças a esse período que eu falei, dessas comunicações rápidas, a expressão, interpretação de texto, ela acabou virando uma forma, digamos assim, menos grosseira de xingamento. Eu tenho visto há alguns anos, assim, uma pessoa discorda de você, né, de alguma coisa que você falou, aí você chega e diz assim, você não sabe interpretar texto. Você não tem capacidade. Você deveria interpretar melhor. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, assim, para saber que a interpretação de texto é um pouquinho mais complexa do que isso, porque a interpretação depende de um conhecimento prévio. E isso vai, como eu falei, desde o autor, porque se o autor não pensa em para quem ele está escrevendo, ele vai escrever uma coisa que pode ser que não seja compreendida, né? Então tem que ser pensado isso desde o autor. E eu vou citar exemplos, porque nas próximas aulas eu vou falar de cada um. Eu vou falar do autor, eu vou falar do intérprete, que pode ser um ator, um bailarino, porque afinal de contas o texto também pode ser interpretado através de uma dança, de uma música. E vou falar do leitor ou público final, né? Vamos uma coisa de cada vez. No momento, então, a gente vai falar dessa necessidade de estudar. Então, se você é uma pessoa que tem preguiça, se você é uma pessoa que tem dificuldade para ir pesquisar, vai ficar muito difícil compreender realmente, porque a interpretação de texto requer um conhecimento prévio, né? E, assim, realmente, hoje em dia, a gente está usando isso. Você tem uma dificuldade, porque você não sabe interpretar texto. Às vezes, a pessoa que falou não soube colocar as palavras, né? E quem leva a culpa é quem leu, né? Nós não somos adivinhos. Às vezes, se a pessoa não coloca as palavras de uma forma que esteja dentro do seu universo cultural, do universo cultural de quem está lendo, fica realmente muito difícil. E pessoas diferentes, como eu falei, depende de um conhecimento prévio. Então, a minha experiência de vida me proporciona um tipo de conhecimento, a tua um outro tipo. O que significa que provavelmente
quando nós lermos o mesmo texto, pode ser que eu tenha uma compreensão diferente da tua, porque a minha compreensão vai depender do meu histórico de vida, do meu conhecimento prévio, e a tua do teu conhecimento. Então a gente não precisa ser tão rígido. Existem algumas coisas, né? Muitas vezes a interpretação ela não é precisa, ela não tem uma verdade absoluta. A verdade absoluta numa interpretação de texto, só o autor pode dizer, porque é o que ele quis com aquela ideia. Então a gente pega, para isso você precisa conhecer muito bem o autor. Você conhece o autor e então você vai conseguir interpretar o texto a partir da visão do autor. Você estuda bem o autor antes. Normalmente a gente não faz isso. Então a gente vai começar essa descrição com o que eu chamo de uma interpretação primária, que é a interpretação instintiva, que depende apenas do teu histórico de vida, da tua experiência prévia. Digamos assim, você pega um texto e você lê e não vai pesquisar nada, nenhuma das informações que estão ali contidas, nada. Você simplesmente lê e deixa que a tua sensibilidade te diga o que tem naquele texto. Essa é uma interpretação primária, que eu chamo, e ela vai variar muito de pessoa para pessoa. Uma pessoa que é mais sensível vai ver de um jeito, uma pessoa que é um pouco mais rudimentar vai ver de outro. E nenhuma das duas está errada. Essa é a primeira interpretação. Uma pessoa vai se emocionar, uma pessoa vai rir. Acontece? Tem a ver com a história de vida. Se de repente nesse texto estão falando de alguma coisa que eu concordo plenamente, que eu acho que é maravilhoso, então as portas da minha percepção vão se abrir e eu vou ficar mais aberta para o conteúdo, independente dele ser verdadeiro ou falso, porque está falando alguma coisa que vem de encontro àquilo que eu penso, né? Então ele vai me encontrar mais receptiva. Agora, se eu começar a ler e eu discordar do que o autor está dizendo, provavelmente eu já vou me fechar e vou terminar de ler já procurando erros, procurando incoerências naquele texto. E isso vem da nossa sensibilidade, da nossa experiência, dos nossos gostos. Essa é uma interpretação primária. Vem de antes da gente estudar e se aprofundar. E só para terminar essa aula de hoje, para não ficar muito alongado, né, que é bem básico, tem um fato que aconteceu há muitos anos atrás, de uma prova de vestibular, que colocaram uma música para parte da interpretação de texto. A música se chama Drops de Hortelã, de Oswaldo Montenegro. E colocaram a música, o texto da música, e fizeram perguntas de interpretação de texto sobre essa música. Falaram com ele que isso tinha acontecido e ele foi fazer a prova para ver o que acontecia, né? Depois da prova ter passado, ele foi fazer e conferiu o gabarito. E ele descobriu que ele não entendia da própria música, porque ele criou a música, mas quem criou a prova interpretou o texto diferente dele, que era o autor. Então, isso apenas para ilustrar o que eu estou falando, que você interpretar o texto vai muito além da tua sensibilidade. Então, a pessoa que elaborou a prova, ela viu aquele texto de uma forma, o próprio autor viu de uma forma diferente. E outra pessoa também viu. Então ele reprovaria na prova, analisando a própria música, tal. É possível, porque é uma coisa subjetiva. Interpretação de texto é subjetiva. Como eu falei, tem algumas verdades que são absolutas, né? Se eu estou falando de um momento histórico e você, ao invés de ver aquele momento histórico preciso, que eu coloquei ali as datas e tudo, você vê uma briga de família, bom, às vezes o texto permite isso. Tem textos que permitem interpretação, que traçam paralelos. Então colocam um texto histórico, mas colocam de uma forma que fazem, que incitam o leitor a fazer conexões com relações de família, com relações sociais, com animais, com a natureza. Isso acontece. Então são muitas possibilidades na interpretação de texto. A gente está começando agora, só dando essa pincelada rápida. Aí a próxima videoaula que eu vou fazer,
eu vou colocar um texto e gostaria que vocês interpretassem, né, o que vocês acharam dele, né, isso na semana que vem. E por hoje a gente fica por aqui para não se alongar muito, né? Depois desse texto, aí a gente continua falando sobre cada um dos aspectos envolvidos na interpretação. Obrigada e até a próxima!